O que esperar da primeira aula de Jiu-Jitsu? Meu nome é Pedro Thiago Martins, mais conhecido como Sayajin, e hoje a gente vai falar sobre esse momento marcante na vida do praticante de Jiu-Jitsu. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, tá? Eu quero falar aqui para vocês que eu vou compartilhar a minha experiência pessoal, tanto do meu primeiro dia de aula, quanto do primeiro dia em que eu dei aula e de hoje em dia, né, como é que eu estou ministrando as minhas aulas e como é que deve ser, que eu imagino, né, que deve ser a experiência do aluno que está chegando hoje na academia, tá? Como sob o ponto de vista de hoje e sob o ponto de vista de como era mais ou menos há 14 anos atrás, quando eu comecei a treinar, beleza? Então, meu objetivo aqui é falar tanto para o professor, se você é professor, quanto para o aluno que já pratica e para o aluno, para você que está pensando em começar a treinar ou para você que está começando agora os primeiros passos no jiu-jitsu, tá bom? Então, vamos lá. Há mais ou menos 14 anos atrás, que foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, as minhas primeiras aulas foram assim, mais ou menos assim. Eu cheguei na academia, né, primeiro dia de aula, meu professor me colocou, após o aquecimento, né, que sempre antes da gente treinar, antigamente a gente alongava, aquecia, depois ia fazer a parte técnica, né. Então nesse momento da parte técnica, meu professor me colocava de parte com outros instrutores lá, e aí o que acontece? Os caras me ensinavam armlock da guarda fechada, armlock da montada. E a partir de um determinado tempo que eu repetia um pouco essa técnica, todo mundo terminava ali também, o grupo que já estava mais avançado, eu que estava iniciando. E aí o professor dava um intervalo rápido para beber água, depois a gente voltava e ia pro rola. A gente, né? Ou seja, eu que estava ali nas minhas primeiras aulas, eu já tinha contato com combate após algum tempo de repetição da técnica ali, tá? E aí o que é que acontece? O que é que eu faria, né? O que é que você, iniciante, vai fazer com o armlock da guarda fechada, armlock da montada, sendo que você não aprendeu o básico ainda, não aprendeu nem a entender o jiu-jitsu, né? Nem qual é o objetivo do jiu-jitsu. Naturalmente você vai entender que é finalizar, lógico, mas existe todo um contexto antes disso, né? Que a gente deve ser preparado. Aí imagine você indo pro rola, você sabe dar armlock da guarda fechada e armlock da montada, que você repetiu algumas vezes, só que como é que você vai chegar lá, né? Essa é a grande questão. E, enfim, existem tantas outras habilidades que a gente tem que desenvolver antes, como é que a gente vai ficar exposto, né? Vai para um rola direto assim, sem ter a mínima noção de para onde vai, tá? Só que assim, naquele tempo a galera não aliviava muito não, tá? A minha rotina era basicamente ir para academia treinar, voltar da academia dolorido e dormir com as articulações doendo. Só que aí tem um grande fator que diferencia aquele tempo de hoje, né? Que são as pessoas que vão procurar o jiu-jitsu. Naquela época eu procurei o jiu-jitsu porque eu queria ser um cara, eu queria ser lutador. Eu sempre gostei de arte marcial, era fã de Bruce Lee e queria de alguma forma ser lutador. Não em relação à competição, pô, mas saber uma arte marcial, dominar uma arte marcial. E aí aquilo ali pra mim era o máximo, pô, por mais que eu chegasse na aula e eu fosse encarar os leões assim logo de cara, que a galera ia me bater pra caramba, me amassar, e eu ia sair de lá todo dolorido com a cara ralada, aquilo ali pra mim era satisfação, né? Só que assim, hoje em dia o perfil do aluno mudou muito, né? Eu acho que hoje em dia a galera que tem essa mentalidade que eu tinha naquela época é 10% da academia. Tá? Hoje em dia a gente tem pessoas que vão procurar o jiu-jitsu por muitos outros motivos que não seja aquele que é se tornar um lutador. Por exemplo, o cara vai para perder peso, o cara vai para aliviar o estresse, o cara vai para se relacionar com o grupo, aprender uma coisa diferente, o cara vai porque não gosta de musculação e quer fazer uma atividade física, precisa. Enfim, assim, eu tenho convicção que esse perfil de aluno, se chegasse na academia hoje de jiu-jitsu para treinar e aprendesse jiu-jitsu dessa forma, eu acredito muito que ele não iria voltar para uma segunda aula, por exemplo, né? Assim, não é culpa do meu professor, né? Naquela época, meu professor sempre foi um cara muito inteligente, a metodologia dele sempre foi muito boa, mas ele replicava o que a maioria das academias fazia e o que ele naturalmente aprendeu a fazer. Tanto que nas minhas primeiras aulas, né, como professor, como instrutor, eu também repliquei por muito tempo esse método, né? Tipo, eu ensinava uma técnica isolada ali pro cara e depois já trazia o cara pro rola. E assim, eu sou um cara que eu sou estudioso, né? E eu me dediquei a fazer isso. Então assim, eu fui buscar maneiras de melhorar a qualidade das minhas aulas e entender o porquê que determinadas coisas aconteciam e fui moldando meu treino com base em muita experiência, muito estudo, muito seminário, cursos, coisas que eu fiz, até chegar à metodologia que eu tenho hoje,
que é completamente diferente da que eu usava no passado. Ou seja, eu repliquei por um momento as coisas que eu aprendi com meu professor e ele naturalmente replicou o que ele aprendeu com o professor dele. E eu acredito, eu tenho certeza que se hoje em dia ele fosse professor ainda, ele estaria num outro nível também, né, de informação. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que as aulas hoje em dia não são mais assim, tá? Então, se você é professor ou se você está querendo começar a treinar jiu-jitsu, por exemplo, você vai encontrar uma didática completamente diferente. Pelo menos lá na academia funciona dessa forma. Eu tenho uma preocupação maior em ensinar para o aluno a se movimentar primeiro e aí começar a introduzir a técnica a ele e muito a longo prazo ele vai começar a fazer treinos específicos como combates e tal, mas muito lá para frente. E tem uma outra coisa, pessoal, técnicas isoladas, né? A gente gosta de ensinar ação pro cara, né? Pô, ensinar um triângulo, um armlock e tal. Só que é muito difícil pro cara assimilar isso, tá? Então vou dar uma dica pra vocês que é valiosíssima, né? O jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu pra gente é a defesa pessoal. E assim, você pode optar por passar o jiu-jitsu esportivo para o iniciante? Pode, não tem problema não, mas eu prefiro abordar o aluno com a base da defesa pessoal, porque é uma linguagem que é mais fácil para ele assimilar. O que é que você acha que é mais fácil para um cara que vai começar jiu-jitsu hoje entender? Um cara que nunca viu jiu-jitsu na vida. Entender uma raspagem de guarda della riva, uma raspagem de guarda-aranha, ou o cara entender como é que se defende, bloqueia um soco, como é que se mobiliza um oponente, como é que você levanta de forma técnica, como é que você cai de forma técnica, que são coisas comuns à linguagem da maioria das pessoas. Todo mundo já ouviu falar de soco, já ouviu falar de cair, já ouviu falar de levantar. Enfim, é mais ou menos por aí, ou seja, a linguagem da defesa pessoal é algo mais adequado para o aluno iniciante, ele vai se identificar mais com aquilo, aos poucos você vai transferindo ele, a ideia como ele começar a pegar o conceito de guarda, o conceito de passagem de guarda, você vai introduzindo ele no jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu esportivo é a parte mais dinâmica do treino pra gente, é por isso que a gente é tão apaixonado, né? Pelos rolos, o combate, a pontuação, aquela coisa toda. Mas enfim, não é a melhor abordagem para o cara que está começando, tá?